Introdução. O planejamento financeiro e a decisão desempenham um papel importante no campo da gestão financeira que consiste na maior área de administração financeira, como capitalização financeira, estrutura de capital, alavancagem e previsão financeira. O planejamento financeiro inclui as seguintes partes importantes: estimar o montante de capital a ser levantado, determinar a forma e o valor proporcional dos títulos, formular políticas para gerenciar o plano financeiro. Significado do capital. O termo capital refere-se ao investimento total da empresa em termos de dinheiro e ativos. Também é chamado como riqueza total da empresa. Quando a empresa vai investir grande quantidade de financiamento para o negócio, é chamado como capital. O capital é o inicial e parte integrante da preocupação de negócios novos e existentes. Os requisitos de capital da empresa podem ser classificados em duas categorias: A. Capital fixo. B. Capital de giro. Capital fixo. O capital fixo é o capital que é necessário para atender à finalidade permanente ou de longo prazo da preocupação comercial. O capital fixo é exigido principalmente para fins de capital de despesas da empresa e é utilizado durante um longo período. E a quantia investidos em vários ativos fixos ou permanentes, que são necessários para uma preocupação de negócios. Definição de capital fixo. De acordo com a definição de Hagland, o capital fixo é comparativamente facilmente incluído em terrenos, edifícios, maquinaria e outros bens com uma existência relativamente permanente. Caráter do capital fixo. O capital fixo é usado para adquirir os ativos fixos do negócio. Capital fixo atende às despesas de capital da empresa. Capital fixo normalmente consiste em longo período. O gasto de capital fixo é de natureza não recorrente. Capital fixo pode ser levantado apenas com a ajuda de fontes de financiamento de longo prazo. Capital de giro. O capital de giro é o capital necessário para atender às transações do dia a dia do preocupação comercial. Pode cruzar capital de giro e capital de giro líquido. Normalmente trabalhando o capital é composto por várias composições de ativos circulantes, tais como estoques, contas a receber, devedores, caixa e saldo bancário e despesas antecipadas. De acordo com a definição de Bomineville, qualquer aquisição de fundos que aumente os ativos correntes aumentam o capital de giro também por eles serem um e o mesmo. O capital de giro é necessário para atender ao seguinte objetivo: compra de matéria-prima, pagamento de salários aos trabalhadores, pagamento das despesas do dia a dia, despesas de manutenção, etc. Capitalização. A capitalização é uma das partes mais importantes da decisão financeira, que está relacionada a montante total de capital empregado na área de negócios. Entender o conceito de capitalização leva a resolver muitos problemas no campo de gestão financeira, porque há uma confusão entre o capital, capitalização e estrutura de capital. Significado de capitalização. Capitalização refere-se ao processo de determinação do quantum de fundos que uma empresa precisa para administrar seus negócios. A capitalização é apenas o valor nominal do capital social e das debêntures e não inclui reserva e excedente. Definição de capitalização. A capitalização pode ser definida pelos vários especialistas em gestão financeira. Algumas das definições são mencionadas abaixo. Segundo Gutmann e Dougal, a capitalização é a soma do valor nominal de ações e títulos em circulação. A capitalização é o valor do balanço de ações e obrigações. Bomineville e Dewey. De acordo com Arur S. Dewey, capitalização é a soma total do valor nominal de todas as ações. Tipos de capitalização. A capitalização pode ser classificada nos 3 tipos importantes a seguir, com base em sua natureza. Sobrecapitalização. Sobrecapitalização. Capitalização de água. Sobrecapitalização. Sobrecapitalização refere-se à empresa que possui excesso de capital em relação ao seu nível de atividade e requisitos. Em meio simples, sobrecapitalização é mais capital do que realmente necessário e os fundos não são utilizados adequadamente. De acordo com Bomineville, Dewey e Kelly, a capitalização significa quando as empresas não conseguem obter uma taxa justa sobre seus títulos em circulação. Exemplo: uma empresa está ganhando uma soma de ERs 50.000 e a taxa de retorno esperada é de 10%. A empresa será considerada adequadamente capitalizada. Suponha que o investimento de capital da empresa é Rs. 60.000, será mais de capitalização, na medida do Rs. 1,00,000. O novo taxa de ganho seria
50 mil 60 mil vezes 100 igual 8,33%. Quando a empresa tiver mais de capitalização, a taxa de lucro será reduzida de 10% a 8,33%. Causas do excesso de capitalização. Sobrecapitalização surgem devido às seguintes causas importantes. Sobre a emissão de capital pela empresa. Empréstimo de grande quantidade de capital a uma taxa de juros maior. Fornecer depreciação inadequada aos ativos fixos. Pagamento excessivo por aquisição de ágio. Alta taxa de tributação. Subestimativa da taxa de capitalização. Efeitos do excesso de capitalização. Mais de capitalização leva aos seguintes efeitos importantes. Reduzir a taxa de capacidade de ganho das ações. Dificuldades na obtenção de capital necessário para a preocupação do negócio. Isso leva a cair no preço de mercado das ações. Cria problemas na reorganização. Conduz ou subutiliza os recursos disponíveis. Remédios para mais de capitalização. A capitalização excessiva pode ser reduzida com a ajuda de uma gestão eficaz e de uma desenho de estrutura de capital. A seguir estão as principais etapas para reduzir a capitalização excessiva. O gerenciamento eficiente pode reduzir o excesso de capitalização. Resgate do capital social preferencial, que consiste em alta taxa de dividendos. Reorganização do capital social. Redução do capital de dívida. Sobrecapitalização. Sobrecapitalização é o conceito oposto de sobrecapitalização e ocorrerá quando a capitalização real da empresa é menor do que a capitalização, conforme garantido por sua capacidade de aprendizagem. Sobrecapitalização não é o chamado capital inadequado. Sobrecapitalização pode ser definido por Gerstenberg. Uma corporação pode estar sobrecapitalizada quando a taxa de lucro é excepcionalmente alta na mesma indústria. Hoagland definido sobrecapitalização como um excesso de valor dos ativos reais sobre o agregado de ações e títulos em circulação. Causas de subcapitalização. Sobrecapitalização surge devido às seguintes causas importantes. Subestimativa dos requisitos de capital. Subestimativa de ganhos iniciais e futuros. Manter altos padrões de eficiência. Política conservadora de dividendos. Desejo de controle e negociação no patrimônio. Efeitos de subcapitalização. Sob a capitalização leva a certos efeitos na empresa e seus acionistas. Isso leva a manipular o valor de mercado das ações. Aumenta a negociabilidade das ações. Isso pode levar a mais controle governamental e maior tributação. Os consumidores sentem que são explorados pela empresa. Isso leva a alta competição. Remédios de subcapitalização. Subcapitalização pode ser corrigido, tomando as seguintes medidas corretivas. 1. Subcapitalização pode ser compensado com a ajuda de nova emissão de ações. 2. Aumentar o valor nominal da ação pode ajudar a reduzir a capitalização. 3. Sob a capitalização pode ser corrigido pela emissão de ações de bônus para os acionistas. 4. Redução do dividendo por ação por meio da divisão de ações. Capitalização abastecida. Se as ações ou o capital da empresa não forem mencionados por ativos de valor equivalente, é chamado como estoque aguado. Em palavras simples, capital irrigado significa que o valor realizável de ativos da empresa é menor que seu valor contábil. De acordo com a definição de Hoagland, uma ação é dita a ser regada quando seu verdadeiro valor é menor que seu valor contábil. Causas do capital regado. O capital geralmente irrigado surge no momento da incorporação de uma empresa, mas também surge durante a vida útil do negócio. O seguir, as principais causas do capital irrigado. 1. Adquirir os ativos da empresa a alto preço. 2. Adotando política de depreciação ineficaz. 3. Ativos intangíveis sem valor são comprados a preço mais alto.